A desigualdade social tomou conta da língua portuguesa. Denúncia! 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 A desigualdade social tomou conta da língua. Tomou mesmo, porque a gente tem alguns textos em que tem uma repetição excessiva de palavra, um montão. Palavra, 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 palavra. E tem outros que já não tem. Já sumiu tudo. É isso aí. Hoje nós vamos ver mais duas figuras de linguagem. Vamos comparar duas, porque em uma você tem uma repetição excessiva de uma coisa. E em outra, você não tem nada daquela coisa. Some-se com tudo. Quer saber o que que é? Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos falar do polissíndeto e do assíndeto. O não é polissíndico nem assíndico, não, né? Às vezes você pensa assim, é um lugar que tem muitos síndicos e outro lugar que não tem síndico nenhum. Não é isso não. Polissíndeto e assíndeto, nosso subtítulo é uns com tanto, outros com pouco. O que é? Primeiro que a gente precisa saber o que é um síndeto. Você sabe o que é um síndeto? Você conhece um síndeto? Você já comprou na padaria o seu síndeto? Não comprou, porque o síndeto é a presença de uma conjunção coordenativa. Eu sei, a gente ainda não estudou conjunções, não estudou as orações coordenadas. Um dia nós vamos estudar isso aqui no canal. Por enquanto não. Mas eu explico para você o que são essas conjunções coordenativas. Geralmente o polissíndeto, né, a repetição constante de conjunções, vai acontecer com as conjunções e, com o e não, que a gente substitui por nem, né? O nem é e não. Não comprou tomate nem abobrinha. Não comprou tomate e não comprou abobrinha. Então esse nem é a substituição do e não. Mas, que dá a ideia de adversidade, e ou, né? Que dá a ideia de alternância. Então você tem algumas ideias aí que vão ser repetidas em alguns textos, ok? Vamos ver então o que é o polissíndeto. O polissíndeto é a repetição de um desses conectivos que eu coloquei aí para você. Do i, do nem, do ou do mas. E às vezes outros aí, mas são bem mais raros. Então a repetição de um conectivo entre termos ou orações. E aí eu coloquei um exemplo aí de Álvares de Azevedo. Mas tamo bonito, hein? Nossa, mas tamo falando de gente importante. Esse canal mudou de nível recentemente. Depois que passou dos 1000 inscritos, nós mudamos de nível, nós não estamos falando abobrinha mais não. Estamos falando só de gente, né, top. E a névoa, e flores, e o doce ar cheiroso. Olha que tem uma sinestesia, o doce ar cheiroso. Se você não viu a aula de sinestesia, já clica no card aí que eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender muito bem também sobre outra dessas figuras de linguagem. Então, e a névoa, e flores, e o doce ar cheiroso do amanhecer na serra, e o céu azul e o manto nebuloso do céu de minha terra. Essa repetição do i, a conjunção i sendo repetida várias vezes. Temos então um polissíndeto. Um outro exemplo para você. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Repetição do nem. Há 2 dias meu telefone não fala, e não ouve, e não toca, e não tuge, e não muge. O nem substitui o e não, como eu falei para você agorinha há pouco. Então a repetição excessiva da palavra nem. Nem. Isso é para dar uma ideia, né? No primeiro texto, e a névoa, e flores, é para dar a ideia da imagem ir crescendo, né? Você vai somando coisas. O i não dá uma ideia de soma. Então você vai somando coisas, e a névoa, e flores, e o doce ar cheiroso, e o céu azul, vai ampliando a cena para você. No outro, é para dar a ideia de que as coisas estão ficando cada vez mais distantes, né? Não fala, nem ouve, nem toca. Tipo, o telefone é totalmente imprestável, não faz absolutamente nada. Eu ia falar, não faz nenhuma, mas eu não posso ficar falando aqui no YouTube, claro, porque eu sou uma pessoa decente. Eu falei já que esse canal, depois dos 1000, mudou. Então, sem bobagem. Há 2 dias, meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Próximo. Um outro exemplo com o i. E todos os gestos não saem do nosso corpo. E só alcançamos onde o nosso braço chega. E só vemos até onde chega o nosso olhar.
dois é certos de ódios, Fernando Pessoa. Então a repetição do i no começo do verso. Por coincidência, a gente tem uma outra figura de linguagem que nós vamos ver em breve, que é a anáfora, que tem também repetições semelhantes. Interessante, né? A anáfora também tem repetições semelhantes. Só que na anáfora a gente tem essa repetição. Geralmente aí tá parecido, porque é no começo dos versos, e geralmente a repetição da anáfora é um outro tipo de repetição, são outros tipos de palavras. E dá a ideia, assim, para dar uma ideia, assim, uma ênfase mesmo, a anáfora. Eu julgaria essa figura de linguagem, esse texto aí do Fernando Pessoa, tanto como polissíndeto, quanto como anáfora. Porque a característica da anáfora que a gente vai ver no futuro, e quando a aula já estiver pronta, é só você clicar no card aí para você assistir, por enquanto não vai ter. O dia que você estiver assistindo aí tiver card, porque já tem aula de anáfora. E aí você vai ver o tanto que é semelhante. E a anáfora ela é sempre no começo dos versos na poesia, geralmente, né, para dar uma ideia aí, um estilo para a escrita da pessoa. Então isso aí eu julgaria como polissíndeto e anáfora ao mesmo tempo. Não é este edifício obra de reis, ainda que por um rei me fosse encomendado seu desenho e edificação, mas nacional, mas popular, mas da gente portuguesa. Então a repetição do mas do Alexandre Herculano aí, nós temos também um polissíndeto. Um outro exemplo para a gente amarrar. Do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Repetição mais uma vez do i. Você tem essa repetição dessas palavrinhas, desses conectivos? É polissíndeto. Ainda que você possa dizer que é uma anáfora também, como a gente vai ver no futuro. Ainda que você possa dizer, se a repetição existe e é de conectivo, ela também é polissíndeto. Pelo menos polissíndeto é, ok? Um exemplo legal aí é essa blusa aí que o pessoal faz, né? Bota alguma coisa, esse i, né? Esse símbolo que representa um i, igual essa aí, amigo e crush e amor e mozão. É um polissíndeto, tem a repetição do i ali, ó. I. Teve um dia desses que eu vi na rua uma mulher com uma blusa desse estilo aí, só que era assim: eu e eu e eu e eu e eu. Pensei, essa aí. Será que como que ela se chama? Eugênia, será? Ou Eustáquia? Mas essa é egocêntrica, né? Eu e eu e eu e eu e eu. Polissíndeto na repetição do i. Ok? O assíndeto, você sabe que a dá a ideia de negação, enquanto o poli dá a ideia de muitos, né? Muitos conectivos, o a dá a ideia de negação, então sem conectivo. A ausência de conectivo entre termos e orações, então, é o assíndeto. E o que acontece quando você tem o bendito do assíndeto? A gente acaba substituindo por um sinal de pontuação. Erguem os colos, voltam as cabeças, param o ledo canto, move-se o tronco, o vento se suspende. Um trechinho de Tomás Antônio Gonzaga de Marília de Dirceu. A barca vinha perto, chegou, atracou, embarcamos. Em nenhum desses você tem o i, você tem a conjunção para dar a ideia de soma, ou de oposição, ou de adversidade, qualquer coisa. Não tem conjunção. O autor opta por não colocar conjunção nenhuma e coloca vírgula no lugar. Aí você tem o assíndeto, a ausência de conjunção. Simples demais, fácil demais. Então, erguem os colos, voltam as cabeças, param o ledo canto, move-se o tronco, o vento se suspende. Nada com conjunção, não tem nada conectando, só a vírgula fazendo a separação. A barca vinha perto, chegou, atracou, embarcamos. A mesma coisa, nada dando liga. Só a vírgula separando as coisas. É como se você tivesse feito o mise en place do português. Você vai fazer a receita, você separa os ingredientes um por um ali, coloca tudo separadinho, mas você não mistura nada. É mais ou menos o que é feito no assíndeto. Você vai separando as coisas, mas não coloca uma conjunção para dar a ideia de união em nenhuma delas.
Um exemplo clássico, exagerado do Cazuza, composição de Leone Rodrigues, o da Silva Ramos Neto Agenor e o Neves José Ezequiel Moreira. Tá tudo invertido, né? Uma beleza. Pra falar a verdade, eu nem sei. Deve ser... Ah, que se dane. Que se dane. Por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Poderia ser, vou mendigar, roubar e matar, mas não tem. Não colocou. Por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Então, nessas duas aqui, ó, nessa aqui do carreira, dinheiro, canudo, a gente tem um assíndeto. E aqui no mendigar, roubar, matar, a gente tem outro assíndeto, porque não tem aí uma palavra, uma conjunção fazendo a união. Você só tem as vírgulas separando as coisas. E um exemplo de Júlio César, Vini, Vidi, Vici, não é o Rafael Witt, não. É vim, vi, venci. Também sem conjunção, sem união de nada. Um exemplo aí do assíndeto, bem legal para você, numa tirinha da Turma da Mônica, né, do Cascão ali com o Cebolinha. O Cebolinha diz, o nosso pequeno Cebola diz, daí eu olhei bem nos olhos da Mônica e ela não conseguiu me bater. E o grande Casca responde, puxa, como você conseguiu isso? O pequeno Cebola diz, olá, graças à minha colagem, à minha força, à minha ousadia. Pronto, tem um assíndeto aí. Podia ser graças à minha colagem, à minha força e à minha ousadia, mas não tem o i dando a ideia de união. Então, graças à minha colagem, à minha força, à minha ousadia, nós temos aí um assíndeto. E aí a historinha continua. O Cascão fala, e esse arranhão aqui, o que foi? O grande Casca. E o pequeno Cebola responde, ah, isso? Foi na hora que eu desci de uma árvore. Que maravilha, que maravilha. Muito bom essa tirinha aí da Turma da Mônica. Para fechar para você, então, o polissíndeto é a repetição constante de uma conjunção coordenativa entre orações ou termos e o assíndeto é a ausência de conjunção entre orações ou termos. Bora fechar. Porque meu computador já está querendo entrar aqui em modo de economia de bateria e vai começar a travar tudo. Ó, inscreve no canal, se inscreve aí se você não se inscreveu ainda. Chegou a hora de você se inscrever, já clica aí no botão vermelho, aproveita aí, ó, belo sino, ativa as notificações e comenta e curte, fazendo um polissíndeto para você, né? Inscreva-se e comente e curta e compartilhe. Ha! Polissíndetaço. Ou eu posso fazer um assíndeto. Inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Pronto, assíndeto. Muito bem. Comenta então aí pra mim um polissíndeto. Cria um polissíndeto da sua cabeça e coloca aí nos comentários pra mim, tá bom? Faz aí uma repetição. Mas não faz com o i não, porque o i é muito comum. Vou dificultar pra você. Faz ou com o ou mas, ou nem. Pode ser? Então essa é a tarefa para você colocar aí nos comentários. Aproveita, clica no card e assiste todas as aulas desse módulo de figuras de linguagem. Aqui tem coisa boa demais. Módulo de figura de linguagem explicando todas para você, uma por uma, com exemplo, com detalhe, com um montão de coisa que eu tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é isso, antes que o meu computador me jogue no mato aqui. Beijo para você e fui. Tchau!